bem-vindos à aula de número 9 do Pré-ENEM Linguagens, e o assunto que nós vamos revisar hoje é a concordância nominal e a concordância verbal. Vamos lá? Bom, quando nós falamos de concordância, nós estamos nos referindo à relação entre o nome, no caso da concordância nominal, e o verbo, no caso da concordância verbal, com os elementos que eles estão correlacionados, né? Então, vamos cada um por partes. Primeiro, falar sobre concordância nominal, que é a relação entre os nomes, né? Tomando, assim, a palavra nome no sentido mais abrangente, como substantivos, artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Aquele núcleo nominal que foi, assim, determinado no nosso material escrito, tá? Então, esses elementos, eles têm que estar em harmonia, eles têm que estar concordando. Servem os dois exemplos, ó, o aluno aplicado aprende. Nós temos aí todo um conjunto articulado de maneira harmoniosa. Tem o substantivo aluno, que é o núcleo, né, da frase, e relacionado a ele o artigo masculino o e o adjetivo aplicado também no gênero masculino. Você transcreve essa frase para o modo feminino, você tem que articular os elementos também para que haja a concordância entre eles. Então, a aluna aplicada aprende. Então, vamos estudar alguns dos casos mais interessantes sobre concordância nominal. Lembrando que no nosso material tem tudo muito mais detalhado, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho dois ou mais adjetivos e um único substantivo, como é que a gente faz essa concordância? Um substantivo caracterizado por mais que um adjetivo, ele pode concordar da seguinte forma. Primeiro, colocando o artigo antes do último adjetivo. Então, adoro a comida italiana e a chinesa. Ou colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. As duas formas são corretas. Obviamente, você deve ter um conforto melhor em falar de um jeito ou de outro. Então, é importante saber que existem essas duas formas, até para você não achar que está fazendo errado. Com relação a dois ou mais substantivos e um único adjetivo, o que a gente faz? O adjetivo ele deve concordar com o substantivo que está mais próximo. Por exemplo, que bonita pintura e poema. Se o adjetivo vier depois do substantivo, ele concorda com o substantivo mais próximo ou com todos. Que pintura e poema bonito. Que poema e pintura bonitos. Então, ou você concorda com os dois, né? Ou você concorda com o que está mais próximo, tá bom? Lembrando que na língua portuguesa, quando nós temos dois elementos de gêneros diferentes, um elemento masculino e um elemento feminino, o plural é sempre masculino. Essa regra não mudou na gramática, tá? Então, apesar de tudo que se vem falando, ainda a regra é essa. Então, muita atenção para não se confundir na prova. Questões com números, olha só. Números ordinais. Antes do substantivo, deve se comportar da seguinte forma. O substantivo pode ser usado no singular ou no plural. Então, a segunda e a terceira, casa ou casas. Depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Então, as casas, segunda e terceira. E com algumas expressões que a gente também entende bastante uso corriqueiro, né? A expressão anexo vai depender do que vier junto dele. Então, anexo o recibo, anexa a fatura. Já a expressão em anexo, gente, ela é invariável, tá bom? Então, existe isso. Você poderia falar, o documento vai em anexo. Ou o documento vai anexo à procuração, por exemplo, tá? Com a expressão bastante, muita gente desconhece, mas a palavra bastante tem plural. Se for advérbio, ela é invariável, mas se ela não for advérbio, for um qualitativo, um quantitativo, ela tem sim, tá? Então, bastantes telefonemas contam bastante bem. O primeiro caso, ele é um quantitativo, no segundo caso, ele é um advérbio. Meio e meia, outra questão que também concorda com aquilo que está ao lado. Então, masculino, meio copo de leite, feminino, meia xícara de leite. Já menos, ao contrário do que muita gente pensa, só tem essa forma, menos e ponto. Não existe menos, por favor, não existe menos. Então, menos alunos,
menos alunas. Lembra disso, por favor, não existe menos. E com as expressões é proibido, é bom, é necessário, a gente tem uma variação dependendo de quem está acompanhando, tá? Então, elas são invariáveis se não tiver nenhum artigo acompanhando a palavra que vem na sequência. Se vier algum artigo, elas vão variar de acordo com masculino ou feminino, normalmente. Então, é proibido entrada de cachorros, por exemplo. Agora, é proibida a entrada de cachorros. Tá? Então, presta muita atenção nesses pequenos detalhes, porque são eles que fazem toda a diferença numa interpretação e numa redação, por exemplo. Tá bom? Nosso material, como eu falei, tem muito mais coisa. Vale a pena você fazer os exercícios e conferir tudinho. Com relação à concordância verbal, nós temos que é a relação entre o núcleo do sujeito e o verbo. Olha o exemplo, o aluno diz a verdade, eles dizem a verdade. Então, a gente precisa também prestar bastante atenção, porque na língua portuguesa existem algumas armadilhas que podem levar a uma concordância verbal errada. Trouxe aqui alguns casos em que a gente tem que ficar mais atento, né? Então, quando a gente tem um sujeito simples, que é aquele que tem um núcleo só, o verbo tem que concordar em pessoa e número com esse sujeito. Então, a faca corta, as facas cortam. Quando o sujeito é composto, mesma coisa, ele concorda em número plural, no caso, com o sujeito. A faca e o garfo cortam. Isso daí é uma regra básica, tá? Porém, em alguns casos, nós temos situações distintas. Com a expressão mais de um, o verbo concorda com o numeral que acompanha. Então, mais de um aluno falou, mais de 2 alunos falaram. Prestar muita atenção quando a situação é de reciprocidade, tá? Mais de um aluno se agrediram. Por que está no plural? Porque, na verdade, foram 2, né? Foi recíproco, a ação foi recíproca. Um fez no outro, então acabou somando-se e o verbo reflete essa soma, tá bom? Com sujeito coletivo, embora a ideia seja de mais de uma unidade, a gente tem que prestar bastante atenção às situações. Olha os exemplos. Um bando chegou. É claro que na ideia a gente vê a coletividade. Um bando é mais de um. Porém, a palavra bando, ela está no singular. Então, ela deve concordar com o verbo no singular. Se você coloca essa palavra no plural, aí a regra é fácil, né? Uns bandos chegaram. Caso o coletivo ele venha especificado por algum elemento, aí ele vai concordar no singular ou no plural, dependendo do que foi colocado nesse elemento. Então, um bando de alunos chegou ou chegaram. Em geral, isso é que causa muita dúvida, quando a pessoa vê o coletivo e ele vem especificado. Então, aí, professora, eu coloco no singular ou no plural. Os dois estão certos. Sujeito numeral. Isso também é bastante interessante, porque muita gente não sabe como fazer a concordância do sujeito numeral. Então, em geral, ele vai concordar o verbo com o numeral. Então, 4 alunos faltaram. 1% dos alunos faltou. 2% dos alunos faltaram. 1/4 dos alunos faltou, porque é 1/4. 2/4 dos alunos faltaram. E quando a gente tem o núcleo do sujeito simples, composto por, na verdade, um substantivo plural, o que a gente faz? Então, se ele vier com determinante, o verbo vai no plural. Se ele vier sem determinante, o verbo fica no singular. Então, peguei a palavra pêsames, e aí o determinante seria o artigo, né? Vamos ver como ela se comporta. Os pêsames não trazem conforto. Verbo no plural. Se ele não tiver com o artigo, verbo no singular. Pêsames não traz conforto. Tá bom? Então, essas regras, gente, elas são muito importantes porque elas fazem toda a diferença na hora que você está escrevendo ou você está interpretando alguma coisa. E, finalmente, o caso dos verbos impessoais, que trazem bastante dúvida também aos alunos, né? Os verbos impessoais, em geral, eles ficam na terceira pessoa do singular, tá bom? Não importa se a palavra que vem depois é plural. Então, eu destaco aqui para vocês o verbo haver, quando usado no sentido de existir ou ocorrer, tá? Olha os exemplos, havia 10 alunos, aqui houve 10 alunos, haverá várias turmas. Nunca haviam 10 alunos, aqui houveram 10 alunos e haverão várias turmas. Então, plural não existe. E também o verbo fazer e haver indicando tempo decorrido. Então, faz 2 meses, amanhã fará 3 anos, fazia 4 horas.
havia 4 dias. Jamais a forma fica no plural. É muito comum a gente ter assim o ímpeto de colocar o que vem, o verbo no plural por conta do que vem. Porém, tem que prestar muita atenção, gente, porque é nesse pequeno detalhe que faz toda a diferença quando você está redigindo um texto ou quando você está falando numa situação mais formal, tá bom? Bom, gente, aqui eu encerro minha parte nas videoaulas do pré-ENEM. Espero ter contribuído com vocês, espero vê-los muito bem informados futuramente. Desejo a todos excelentes estudos e muita boa sorte na prova do Enem. Não tenha medo, vá com fé, vá com força, que você vai ter aquilo que você merece. Um abraço e até mais!